Discussão única do projeto de lei do Executivo número 30/2019. Altera o parágrafo 2º do artigo 7º e o anexo 1º da lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Olá, boa noite a todos que nos ouvem pela TV Câmara, aqui no plenário. Cumprimentar todos os vereadores, todos presentes aqui. Relembrar que esse é um projeto que nós defendemos a semana passada, que diz respeito realmente a um plano novo de custeio do regime da Previdência, aqui dos servidores públicos, do IPMJ. Eu justifiquei na semana passada que é uma lei importante para que a gente possa aprovar, porque o IPMJ passa por algumas avaliações anuais e para que ele possa estar dentro da legalidade com o Ministério da Economia e com a Secretaria de Previdência, ele precisa reajustar suas alíquotas. A semana passada, ainda que o projeto estivesse aqui desde dezembro e a gente tivesse tempo hábil para discuti-lo, alguns vereadores tiveram algumas dúvidas. O presidente do IPMJ esteve aqui ontem, esclarecendo as dúvidas. Se eu não me engano, acho que foi o vereador Luiz Flávio que teve a semana passada solicitando o adiamento para essa semana, mas ele esteve presente ontem com todos os outros vereadores e eu acredito que depois da explanação do diretor, explicando todo o percentual da alíquota e justificando que esse projeto só entra em vigor a partir de 2036, que não traria nenhum outro impacto, simplesmente é um ajuste de alíquota. Eu acredito que todos os vereadores possam estar tranquilos para que a gente possa votar por unanimidade este projeto. Eu peço o apoio de vocês para que a gente possa aprovar esse projeto hoje. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando pela internet, pela TV, ou que estão aqui presentes, e dizer que esse é um projeto extremamente importante e por isso na sessão passada eu pedi o adiamento, porque se trata da previdência do servidor público municipal. Ela que concede aposentadoria, concede também pensão aos dependentes dos servidores, de modo que se o município gere esse Instituto de Previdência, ele também precisa cuidar da sua saúde financeira. E o projeto veio sem o cálculo atuarial. O que o cálculo atuarial faz? Ele projeta qual o valor que o município precisa ter em caixa ao longo do tempo para poder custear todas as aposentadorias, todos os benefícios concedidos. E aí nós pedimos aqui o adiamento, cumprimento aqui os demais vereadores, a líder de governo que também concordou com essa ideia, para que o presidente do IPMJ pudesse vir até a casa e explicar as razões e o fundamento do projeto, mas também chegou às minhas mãos, e também acredito que nas mãos dos demais vereadores, o cálculo atuarial. Esse cálculo que é fundamental para que a gente analise a saúde financeira do Instituto de Previdência, E ontem foi nos passada a informação que o município tem aí 600 milhões de reais em caixa, para poder custear essas aposentadorias. Mas a gente pensa de um lado que é muito dinheiro, mas é necessário mais ainda para que possamos garantir ao longo do tempo a saúde financeira do Instituto de Previdência. E por que o vereador precisa estar atento nisso? Porque na medida em que o Instituto de Previdência esteja com a saúde financeira em dia, o município tem condição de pagar, através dos recursos previdenciários, essas aposentadorias. Mas se o município não cuida, pode ser que no futuro ele tenha que tirar dinheiro do seu orçamento
esse dinheiro que é investido em saúde, educação, para custear essas aposentadorias. O Estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tem muita dificuldade em fazer investimentos, porque boa parte do orçamento do Estado é para custear as aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Então, por isso que nós pedimos aqui o adiamento aconteceu, e agora eu vejo que nós estamos aí em condições de votar esse projeto. E chamar muita atenção, porque teve uma reforma previdenciária no ano passado, e essa reforma promoveu significativas mudanças nos regimes próprios de previdência, não é? Nosso município vizinho aqui, São José dos Campos, aprovou uma lei de taxar os aposentados e pensionistas em 14%, não é? Isso é um absurdo, por conta de que você imagina um aposentado, um pensionista que ganha R$2.000, qual é o valor que ele vai ter que pagar do seu provento, pagar da sua aposentadoria para custear os benefícios do Instituto de Previdência. Então, quando o município faz a lição de casa, é importante, porque nós vamos estar evitando de produzir leis aqui que onerem aquele que hoje mais precisa nesse país, que é o aposentado, que é o pensionista. Porque o aposentado, ele não utiliza o dinheiro só para comer, ele não utiliza o dinheiro só para comprar roupa. O aposentado também usa esse dinheiro para pagar a consulta médica, porque vai no postinho, não tem disponibilidade, vai no SIM, não consegue a especialidade, e o que ele tem que fazer? Colocar a mão no bolso e pagar a consulta, e pagar o medicamento que muitas vezes não encontra na rede de saúde. O aposentado, muitas vezes no nosso país, ele tem utilizado o seu dinheiro para ajudar os netos, para ajudar o filho que sofre o desemprego. No país são mais de 11 milhões de pessoas que estão desempregadas. É assim que está vivendo o aposentado, que está vivendo o pensionista. Então, quando esse projeto chega a casa, nós precisamos ter máxima atenção possível, porque envolve muita coisa, e sobretudo a gente garantir aí que esses benefícios sejam devidamente pagos pelo nosso município, mas através do Instituto de Previdência do município, IPMJ, que foi criado no ano de 1993, exatamente para isso. Sabe, vereadora Patrícia, vereador Rodrigo, que era um descaso tão grande com o dinheiro dos aposentados e pensionistas do nosso município, que antes a legislação ela não era tão proibitiva. E eu sei que a prefeitura fazia empréstimos do IPMJ para poder aplicar, para poder tapar os buracos financeiros na prefeitura. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Mas depois, com o andar da carruagem, as leis foram ficando mais restritivas, e hoje já não é possível os prefeitos, os governadores fazerem o que bem entenderem com esse dinheiro da Previdência. Então nós vamos votar aqui favoravelmente a esse projeto, mas dizer que temos de ter muita atenção na saúde financeira do Instituto de Previdência. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Luiz Flávio, esse assunto de aposentadoria ele é bem complexo. De um lado, você tem um país, um estado, um município que não consegue pagar as suas contas. Mas daí eu pergunto, Paulinho, é justo taxar o trabalhador, trabalhar aquele que tem uma aposentadoria? Eu vou dar um exemplo, meu pai foi formação em economia, foi gerente na Johnson, na Monsanto, e hoje ele tem uma aposentadoria de cerca de R$2.000 por mês, 2.000 e pouco. Tem que taxar. Como é que juiz vai ganhar R$50 mil? Juiz ganhando R$100 mil? Alguns servidores públicos ganhando perto disso. Eu acho que a gente tem que começar essa reforma pelos grandões, por essas aposentadorias distorcidas. E não tenho problema nenhum em vir falar aqui nessa tribuna, Luiz Flávio,
Também eu acho um absurdo essas aposentadorias que vão correr na família, de pai para filha, para neto. A filha não casa, ela mora junto, mas não casa porque ela quer manter a aposentadoria que era do pai, que era um militar. Então tem muita coisa errada. Então eu acho que a gente, enquanto não passar o nosso país a limpo de verdade, Paulinho, eu acho que é injusto a gente taxar e fazer quem mais precisa, quem mais necessita aí pagar a conta. Eu acho que existem muitas distorções que têm que sim ser corrigidas. Agora, voltando ao projeto, do que se trata esse projeto? Esse projeto trata de uma adequação da Prefeitura de Jacareí para equacionar o plano previdenciário do município, baseado no percentual de contribuição mensal destinado à amortização do déficit previdenciário. Anualmente é realizada a avaliação específica do plano de previdência dos servidores efetivos municipais, chamada avaliação atuarial, que é o estudo técnico baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população, com o objetivo principal de estabelecer de forma suficiente e adequada os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano. E aí a gente suspendeu esse projeto porque esse cálculo na sessão passada não tinha sido apresentado, e o cálculo atuarial é um negócio tão complexo que é necessário que a pessoa faça uma faculdade para poder estar apresentando esse tipo de cálculo. E esse cálculo, esse resultado, Paulinho, ele varia muito de acordo com as características econômicas. Por exemplo, hoje a gente está tendo que atualizar um aporte de dinheiro naquilo que o Instituto tem. Por quê? Porque a gente tem uma economia onde a gente tem uma taxa de juros baixa. Então, a gente falou aqui de 600 milhões em caixa no Instituto da Previdência. O que acontece? Com a taxa Selic lá embaixo, o rendimento desses recursos que eles são empregados no mercado financeiro, que eles não ficam parados no banco, eles vão rendendo juros, é menor. Por conta dessa baixa dessa taxa de juros, o mercado paga menos, as aplicações pagam menos. Com isso, hoje se vê uma necessidade maior de um aporte de dinheiro. Daí vamos fazer uma pergunta. Se há algum impacto para o servidor público municipal, o déficit é coberto totalmente pela Prefeitura, chamada de alíquota complementar, e é isso que nós vamos votar agora. Quando falamos em déficit, pensamos na falta de dinheiro. Aí o servidor público deve estar se perguntando em casa, mesmo eu sendo todo descontado esse mês, será que eu não vou conseguir me aposentar? Será que não vai ter dinheiro para pagar minha aposentadoria? Não, não é isso. O IPMJ tem e faz essa avaliação de possíveis correções anualmente para garantir a aposentadoria do servidor público municipal. Ou seja, o Instituto está bem financeiramente, mas precisa de ajustes econômicos com impactos futuros para garantir a sua autonomia e o benefício do servidor. Preste atenção, a lei obriga que o Instituto da Previdência Municipal de Jacareí ele tem que ter uma segurança, uma saúde financeira para garantir um período de 75 anos na frente. Hoje, como as finanças estão, o IPMJ teria a capacidade financeira para pagar os beneficiários para os próximos 44 anos. Em valor presente, para que se garanta o benefício por 75 anos, o IPMJ precisaria ter mais em seus cofres o valor de aproximadamente hoje R$32.200.000. É isso que está sendo votado hoje. É um ato de regularização previdenciária, mas que ocorrerá somente nos anos de 2036 até 2043. E por que isso precisa ser feito agora? Porque a Prefeitura precisa enviar anualmente à Secretaria de Previdência Social os estudos sobre a Previdência Municipal e seus impactos futuros, de tal modo que o total das contribuições seja suficiente para custear as aposentadorias e pensões
já concedidas e as que estão concedidas futuramente pelo período que citei, que o prazo descrito em lei é de 75 anos. Então, é mais ou menos isso, é um cálculo, uma prospecção futura. A Prefeitura ela tem que demonstrar como vai ser feito essa implementação, esse repasse de dinheiro, para que você consiga garantir a previdência, a aposentadoria dos servidores dos próximos 75 anos. Então, é isso que estamos votando hoje, e adianto aqui que meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobre presente, público aqui presente nessa plenária. Saúdo aqui a doutora Rosângela, da Comissão do Conselho do Idoso, e também, junto com o presidente aí, que foi da Comissão Câmara Minoridade 2019. Enquanto servidora pública há 28 anos, não tem como não expor o que foi apresentado. Primeira coisa, eu quero agradecer a disposição do presidente do IPMJ e também o diretor lá, que deu uma excelente explanação para a gente entender da questão financeira do IPMJ na data de ontem. E também, por ocasião anterior, também eu tinha tirado todas as minhas dúvidas, principalmente porque eu sou funcionária e minha aposentadoria virá, né, do IPMJ. Eu tenho certeza que não só para mim, mas também para muitos servidores, a gente ficou um pouco temeroso na questão: será que quando eu me aposentar, eu vou ter direito a receber minha aposentadoria? Porque hoje a gente vê que hoje a coordenação, a fiscalização do IPMJ é a nível nacional, né? Então, tem legislação a nível nacional que coordena, porque nós, enquanto servidores, contribuidores para um futuro salário de aposentado, a gente, por várias vezes, a gente ficou temeroso, né? Porque foi aplicado o investimento do IPMJ em bancos em falência. Deu maior confusão. Então, agora, depois dessa questão, houve a maturidade dos conselheiros do IPMJ, que acompanham fielmente, principalmente os conselheiros fiscais, fielmente essa conta, a administração do IPMJ. E daí, ontem, na apresentação, deu essa segurança enquanto servidora pública. Então, está garantido 44 anos aqui para quem se aposentar na Prefeitura. E aqui também a gente fala, a gente está vendo aí, e esse projeto também é uma exigência para que o IPMJ da cidade de Jacareí, do município, tenha o certificado da regularidade previdenciária. Então, eles estão cumprindo o que pede a lei federal. Mas eu não posso deixar de falar também da minha preocupação enquanto essa reforma administrativa para os servidores públicos. Porque a tendência é que cada vez fique mais apertado o orçamento do setor público. Por que eu falo isso? Porque hoje está muito tendencioso a contratação terceirizada de todos os serviços. Então, isso dificulta muito, dá uma incerteza para a gente. E também vem do governo federal esse desconto para quem é aposentado de 14%, sendo que nós sabemos, enquanto servidor público, o arrocho salarial, né, tá muito... Os servidores perderam muito na questão do aumento de direito do seu salário. Então, em 16 anos, 32%. Então, agora, quando você aposenta, vai ter que descontar 14% da sua aposentadoria. Então, é complicado. E também eu concordo aqui que, quando for fazer essa reforma de servidor público, a primeira que tem que ser feita é nos grandes escalões da política pública. Olhar os nossos juízes, deputado federal, senadores, porque é um absurdo as vantagens que eles têm, além de um salário bem diferenciado, eles têm algumas vantagens que a maioria dos trabalhadores do nosso país não tem.
Então, acho que se tiver que começar uma reforma hoje administrativa no setor do poder público, no meu entendimento, deveria começar lá de Brasília. E uma outra coisa também que eu acho que a gente sabe que no setor público já tem uma hierarquia e salários já pré-definidos. Então, no meu entendimento, todo aumento de salário tinha que ser baseado no aumento do salário mínimo, que nós sabemos que hoje o salário mínimo é um salário de sobrevivência para toda a família brasileira. Então, é isso que é o meu pensamento. Eu vou ser favorável porque é para atender a legislação federal e, na apresentação de ontem, está muito tranquilo, muito coordenado e, mais uma vez, agradecer os esclarecimentos do diretor financeiro do IPMJ, senhor Vanderlei. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Queria fazer um comentário aqui. Foi muito bom ter adiado o projeto, porque deu para a gente sentar e tirar algumas dúvidas, né? Depois de ter estudado essas tabelas, vendo números, porque não é a área da gente, é meio complicado para a gente entender algumas coisas, né? Então a gente tem que sentar e realmente estudar. Tanto que eu estava olhando de novo aqui, já estava aqui na calculadora vendo algumas coisas que eu ainda, né, queria entender melhor. Mas foi entendido, não vou entrar em detalhes aqui, porque já foi muito bem explicado ali. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmírio Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Eu voto favorável ao projeto e aproveito para agradecer a disponibilidade do presidente Juarez e do Vanderlei que estiveram aqui para sanar todas as dúvidas dos vereadores. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 30/2019 altera o parágrafo 2º do artigo 7º e o anexo 1 da Lei número 5.307 de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí. Autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.